Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade lá, ó, as duas últimas aulas da apostila número 3, tá? Aula 35 e 36. Nessas aulas, nós vamos trabalhar com preposições e conjunções, tá? Então, outras duas classes de palavras. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essas duas classes. E aí, nessa aula de hoje, vocês já começam a perceber que a gente começa também a caminhar para análise sintática, que eu falei com vocês sobre isso na aula passada, tá? Então, o que são preposições e o que são conjunções, né? Elas são muito parecidas, porque ao mesmo tempo que uma palavra funciona como preposição, em outro momento ela vai poder funcionar como conjunção. E a diferença básica entre elas é que a preposição, ela serve para a gente unir palavras e a conjunção serve para a gente unir orações, tá? Então, quando eu tenho gosto de uva e maçã, eu tenho duas palavras, né? Uva e maçã. Então, estou somando aqui uma informação. É uma preposição que está assumindo essa função de somar, tá? Aqui, gosto de uva e odeio maçã. Eu tenho dois verbos, o que significa que esse e tá somando duas orações, né? Então, duas informações que vêm em orações separadas, porque tenho dois verbos, então duas orações, tá? Então, a diferença mais básica entre preposição e conjunção é isso, é saber que a primeira une palavras, enquanto a segunda une orações, tá? E olha, aqui o e serve como preposição, aqui o e serve como conjunção, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso daí. Vamos falar primeiro sobre as preposições aqui, então, tá? A preposição, ela pode ter sentido próprio quando eu, que sou falante, que sou usuário dessa língua, quando eu tenho a intenção de provocar um sentido a partir da conjunção que eu uso. Então, ó, amo chocolate desde pequena, né? Então, quando eu uso a preposição desde pequena, eu estou querendo provocar um sentido. Então, essa conjunção, ela assume o sentido de, olha, há muito tempo que eu amo chocolate, tá? Ou então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ou então, ela pode não ter sentido próprio quando ela é cobrada obrigatoriamente aí pelo verbo. E aí, quando a gente tem essa obrigatoriedade, nós temos aqueles verbos que são verbos intransitivos, transitivos indiretos. Ou seja, o verbo que pede preposição. Gosto de chocolate. O verbo gostar, ele obrigatoriamente nos pede preposição, a preposição de. E aí essa preposição, ela está esvaziada de sentido, ela não tem sentido próprio, né? Ela só está aqui porque o verbo me obriga a usar ela, tá? Então, por isso que a gente tem algumas preposições que têm sentido próprio, né? Quando eu assumo essa intenção de provocar sentido, e algumas que não têm sentido próprio, porque o verbo nos obriga, beleza? E aí a gente tem algumas funções. Essa preposição, ela vai assumir diferentes funções de acordo com o contexto em que eu estou a usando. Então, eu tenho as principais preposições. São as únicas? Não, tá? Mas são as principais. A gente vai ter lá, depois eu vou mandar para vocês, uma listinha de preposições, que são aquelas preposições que nós chamamos de preposições essenciais, ou seja, elas são consideradas preposições, morfologicamente elas recebem esse nome. E as preposições acidentais. As acidentais são palavras que não são reconhecidas como preposição, mas que elas são usadas com a função de preposição, né? Um exemplo aí das preposições acidentais. Esta noite ela dormirá fora, né? Então,
ela dormirá fora. O fora, né, ele não é uma preposição, né, ele é um advérbio de lugar. Então, onde ela está? Lá fora, né? Então, ele é um advérbio de lugar, mas neste momento aqui, quando eu digo essa noite ela dormirá fora, eu estou usando esse advérbio com a função de preposição, né? Então, para indicar lugar. Então, ele deixa de ser um advérbio e assume a função de preposição. E aí, como ela não é essencialmente uma preposição, a gente chama de preposição acidental, tá? Mas as preposições acidentais, elas são poucas, né? A gente não tem uma lista muito extensa de preposições acidentais. E aí eu vou enviar para vocês essa listinha aí. E aí nós temos aqui então, né, dentre as preposições que a língua portuguesa tem, as principais. Então, a, com, de, por, em, para e sobre. E aí essas preposições, elas vão assumir sentidos diferentes dependendo do modo como eu as uso. Então, olha lá, o a, ele pode ser de distância, de lugar, de modo ou de tempo. O exemplo aí, a escola fica a 2 quilômetros daqui, fica a 2 quilômetros. Esse a é a de distância, tá? Então, eu estou dizendo a que distância a escola fica aí. Fomos a São Paulo, lugar, estou indicando um lugar. Então, esse a é um a de lugar. Ouviram as pessoas conversando a meia voz, de modo, né? Então, de que modo essas pessoas estavam conversando? A meia voz. À noite, todos os gatos são pardos. Tempo, tá? Então, quando os gatos são pardos? À noite. E aí, lembrando, gente, que esse a aqui de preposição é aquela historinha do a mais a, que é o a craseado. Ele vai ser sempre craseado? Não, tá? Então, ele vai receber crase de acordo com o que vem depois dele, né? Então, palavras femininas, a no singular para palavras femininas no singular. Se eu tenho uma palavra masculina depois, ele é uma preposição, mas ele não recebe crase porque tem uma palavra masculina depois, tá? Então, as regrinhas lá da crase para esse a aqui de preposição, beleza? O com, a mesma coisa. Eu tenho um com de causa, um com de instrumento, companhia, modo e oposição. Olha lá, por exemplo, no domingo o Brasil jogou com a Argentina, né? Então, esse com, eu poderia trocar ele por um contra a Argentina. Significa que esse com assume o sentido de oposição, né? Agora, se eu disser assim, no domingo eu joguei truco com o meu marido, né? Então, eu e meu marido, em companhia, né, jogamos truco. Fui ao supermercado com minha mãe, um com de companhia, né? Ele defende suas ideias com convicção. De que modo? Com convicção, tá? Então, modo. O de é a mesma coisa, o de assunto. Falamos muito de você. Então, qual era o assunto? Você. Poderia usar, falamos muito sobre você, que assume a mesma função, o mesmo sentido, tá? De especificação. O copo é feito de vidro, tá? Então, a especificação de posse. Deixa eu pensar um de posse aqui, deixa eu pegar o exemplo. Íamos à escola de carro, né? Com o carro de meu irmão. Então, o carro é dele, tá? Então, de causa e de lugar. O por, de causa, tempo, lugar, substituição. Em, modo, tempo e lugar. O para, finalidade, tempo, lugar. E o sobre, de assunto e de lugar. Eu tenho aqui, gente, eu vou mandar para vocês depois, tá? Todas essas especificações com exemplos, né? Então, esses exemplos que eu dei para vocês aqui, o em
De modo, por exemplo, né? Todos ouviram em silêncio o que o velho dizia. Então, todos eles aqui na minha planilhinha tem exemplo, eu vou enviar para vocês saberem como é que funciona, tá? Então, tudo isso daqui são preposições, tá? E a cada vez que a gente usa essas preposições, nós vamos assumir um sentido diferente para elas, tá bem? E aí as conjunções, né? Então, as conjunções, o que acontece? Vocês vão perceber que as conjunções, algumas preposições, né? Como eu disse ali, o e, por exemplo, eles assumem a forma de conjunção quando é usado para ligar orações. E mais do que isso, elas vão definir que tipo de oração nós temos, tá? Então, quando a gente pensa em tipo de oração, vocês vão lembrar lá dos anos anteriores, quando vocês viram lá no, acho que 7º, 8º, né? As orações coordenadas e as orações subordinadas. Então, a partir do tipo da conjunção que eu uso, eu vou delimitar o sentido dessa oração. Eu posso ter orações coordenadas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E o que é que vai me dizer se essa oração é uma aditiva ou se ela é uma conclusiva? Exatamente a conjunção que eu estou usando aqui. Gosto de uva e odeio maçã. Eu tenho uma adição de informação. Gosto de uvas, mas odeio maçã. E aí, quando eu troco isso daqui por um mas, eu tenho uma oração adversativa, né? Então, significa que a conjunção, ela vai mudar completamente a classificação dessa oração. Então, se eu tivesse que classificar ali, gosto de uva e odeio maçã, eu tenho oração principal, oração coordenada, sindética, aditiva. Mas se eu colocar um mas, eu tenho oração coordenada, sindética, adversativa, tá? Então, é muito importante a gente conhecer as conjunções quando a gente começar a fazer as análises sintáticas, né? Então, porque aí eu vou saber que essa conjunção é de adversativa. Posso gostar de maçã ou gostar de uva. E aí eu tenho uma alternativa, porque eu estou trocando lá aquele e, aquele mas pelo ou, que é uma conjunção de alternância, né? Olha, ou isso ou aquilo, né? Explicativa. Gosto de maçã porque ela tem um sabor doce, né? Então, o porquê que é explicativa e assim por diante, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, as conjunções, que são as conjunções adverbiais. E aí vocês vão lembrar lá da aula passada sobre advérbios. E aí, se elas são adverbiais, eu sei que eu tenho orações subordinadas adverbiais, né? E aí a gente tem as de tempo, as de causa, as de concessão, proporção, comparação, final, conformativa, condicional e consecutiva. Todas essas são conjunções adverbiais, tá? E por que que eu sei que elas são adverbiais? Porque elas vão indicar para mim que essas orações que estão acompanhando elas são orações subordinadas adverbiais. Olha o exemplo lá. Estava chovendo quando ele chegou. Então, estava chovendo quando ele chegou. Se vocês voltarem lá na listinha de advérbios da semana passada, vocês vão perceber que o quando, ele é um advérbio, né? Um advérbio de tempo. Mas aqui, nessa oração, ele não está assumindo a função de advérbio, ele está assumindo a função de conjunção, tá? Por que de conjunção? Porque estava chovendo, tem uma oração.
quando ela chegou, tem a segunda oração. E aí esse quando tá unindo essas duas orações que são orações subordinadas. Eu preciso de uma para que a outra funcione. Elas são dependentes uma da outra, são subordinadas uma à outra. E aí eu sei que é uma oração adverbial de tempo, porque a conjunção quando me indica isso. Belezinha? A mesma coisa vai acontecer com as outras orações. Vou pegar um exemplo aí de uma comparativa. Gosto mais de salgado do que de doce, né? Então, gosto mais disso do que daquilo, né? E aí eu tenho aqui, deixa eu até colocar no quadro para vocês entenderem. Para vocês entenderem que a gente tem um verbo elíptico aí. Gosto mais de salgado do que de doce. Aí você vai falar assim, prof, mas, né, eu não tenho aqui dois verbos, né? Então, eu tenho as conjunções comparativas, mas só tenho o verbo gosto. Gosto mais disso do que daquilo. Mas eu tenho aqui do que gosto, eu tenho um verbo escondidinho aí, um verbo elíptico, né? Que o sentido dele está ali, mas ele não está fisicamente ali. Gosto mais de salgado do que gosto de doce, tá? Então, esse do que tá assumindo a função de conjunção aí, proporcional, comparativa, tá? Porque a gente tem um verbo subentendido aí nessa oração, tá? Então, significa dizer que, sabendo, conhecendo a função dessas conjunções, eu vou conseguir também ter mais facilidade para trabalhar com análise sintática, tá? Então, eu vou conseguir entender melhor a análise sintática quando eu consigo reconhecer qual é o sentido que essas orações vão provocar, tá? E aí, eu deixei aqui por último as conjunções integrantes. Quais são as conjunções integrantes? O que e o se, né? Então, são duas palavrinhas que vão funcionar como pronomes, né? Então, o que e o se podem funcionar como pronomes, mas eles também podem funcionar como conjunções integrantes. Se eles estão funcionando como conjunção integrante, significa dizer que eu tenho oração subordinada, né? Então, eu tenho oração subordinada substantiva, porque a oração subordinada substantiva vai iniciar com o pronome, ou com a conjunção integrante que ou se, tá? Então, isso já me indica um lugar também. E aí, o que ou se, a conjunção integrante, ela não exprime sentido para a oração, né? É diferente, por exemplo, do porquê, do pois, deixa eu pegar uma outra aqui, o para que, né, de finalidade. Então, fui ao mercado para que pudesse fazer o almoço do dia, né? Então, uma de finalidade. À medida que estudo, tenho mais conhecimento. À medida que, né, de condição, significa que elas têm sentido em si. Já o que e o se, eles não têm sentido em si mesmo, né? A gente só sabe que eles são conjunções que estão ligando uma oração principal a uma oração subordinada que vem depois dela, tá bom? Mas elas não exprimem sentido. Gente, conjunção e preposição, a teoria é isso, né? Aqui é a mesma coisa. Eu vou enviar para vocês uma listinha de conjunções. E aí, nessa lista de conjunções, uma planilhinha de conjunções, o que acontece? A gente vai ter lá as principais
funções dessas conjunções. Mas o que vocês têm que lembrar? Que essas conjunções, elas se repetem, né? Então, por exemplo, o pois, que é uma explicativa, uma conjunção explicativa, né? Ele pode ser também uma conjunção conclusiva, quando eu uso ele entre duas vírgulas, tá? Então, ter esse cuidado de reconhecer que essa planilha que eu vou enviar para vocês, que vai aparecer todas essas conjunções, e aí o modo como elas mais aparecem não significa que isso é fixo e que só existem essas conjunções. A gente tem uma infinidade, uma centena, né? Mais de uma centena de conjunções. E aí a gente precisa entender o sentido que elas provocam e reconhecer quais são as principais conjunções, quais são as principais preposições. Mas também tem que entender que isso não é rígido, né? A língua, ela é muito movediça, então que essas conjunções, elas vão assumir diferentes papéis em diferentes orações, e a gente não pode dizer que o porquê vai ser sempre uma explicativa ou sempre uma conclusiva, porque ele vai assumir também papéis diferentes aí, tá bom? Bem, qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagenzinha. E aí eu vou gravar um segundo vídeo para vocês, pra gente fazer a resolução dos exercícios, tá bom? E aí eu vou deixar para vocês de tarefinha, vocês fazerem os exercícios do rumo ao Enem, tá? Então, rumo ao Enem são 13 exercícios da página 53 até a página 57, tá? Então, vou anotar aqui para vocês no quadro a tarefa. Vou colocar aqui. Da página 53 a 57. Esses exercícios, galera, vocês vão fazer para me entregar eles lá na nossa aula do dia. Deixa eu ver aqui que dia que vai cair a segunda-feira. Feriado, dia 12, a nossa próxima aula é feriado. Então, para o dia 19, olha que beleza, gente. Dia 19/10, tá? Então, vocês vão me entregar no dia 19/10 por e-mail as respostas desses exercícios aí, tá bom? Lembrando que tudo isso vale nota. E aí, no próximo videozinho que eu vou fazer para vocês, a gente vai fazer a resolução desses exercícios da aula de hoje, para ficar mais claro na cabecinha de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.